Olá, eu sou Adriana Costa e te faço uma pergunta. Você quer criar um novo mundo interno? Se você quer criar esse novo mundo interno, venha comigo nessas próximas 3 aulas que eu vou te ajudar a reorganizar as matizes do seu pensamento. Mas, em primeiro lugar, vocês precisam entender o que é pensar. Na verdade, o pensar é uma atividade mental de processar informações, de formar ideias, fazer conexões, chegar a conclusões. É uma atividade cognitiva que envolve conhecimentos, envolve a manipulação ativa de conceitos, imagens mentais, palavras e informações. É utilizada para resolver problemas, tomar decisões, planejar, imaginar, refletir sobre o mundo e sobre si mesmo. Então vamos aprofundar um pouquinho. O que é o pensamento? Na verdade, o pensamento refere-se ao significado que atribuímos a um determinado fato. Então, como interpretamos a ocorrência desse fato é que geralmente é visualizada por nós em formato de imagens mentais ou palavras. O pensamento é essencial para a nossa capacidade de compreender o mundo ao nosso redor, tomar decisões, resolver problemas, planejar e comunicar. Ele pode ocorrer de várias formas. Pensamento verbal, que é expresso por meio de palavras e linguagens, pensamento visual, são imagens mentais, pensamento conceitual, são as ideias abstratas, e pensamento intuitivo, que é o nosso conhecimento não consciente. E agora eu faço a pergunta principal: como estão os seus pensamentos? Você percebe diariamente quais são os pensamentos que invadem a sua mente? Vamos perceber agora se as suas preocupações, angústias, se elas não estão te deixando em paz. Então, a gente sabe que no dia a dia tem muitas coisas, né? Preocupação com contas, família, casa, trabalho. Nós somos bombardeados diariamente com tantas informações, né, virtuais. Então, a mídia mesmo promove muitos pensamentos conflitantes dentro de nós. Isso causa um esgotamento, principalmente mental. Os pensamentos e perguntas, elas não param um minuto, né? Se a gente perceber, os nossos pensamentos, eles não param, eles são infinitos. Então, esses pensamentos sobre preocupações e angústias, eles podem deixar você tão inerte, né? E envolvido por isso, que você pode enlouquecer, entre aspas. E essa é a sensação que dá. Então, geralmente isso se dá porque nós estamos presos a memórias do passado ou estamos tão em preocupações com o futuro que antecipamos as vivências sem respeitar o momento presente. Então, a gente impede que o presente aconteça, ou preso no passado, ou ansioso pelo futuro. Então, é importante que você observe os seus pensamentos. Então, é importante identificar uma parte dentro de você que está automática, que pensa, que fala, que age de forma condicionada e repetitiva. Já prestou atenção? O papum, bateu, levou? Às vezes a gente está tão inerte nesses movimentos automáticos que não nos damos conta disso. Então, normalmente, a gente, durante uma fase difícil, né, de tormentos, de alguma decisão, algum movimento novo que a gente tem que fazer, numa crise, num trauma, geralmente nós tendemos a nos concentrar em pensamentos que não queremos, né? A nossa mente acaba pensando o pior cenário. E aí agora nós vamos falar principalmente dos pensamentos negativos. Os pensamentos negativos e as crenças limitantes trazem gatilhos de emoções do passado e criam
aquela nuvem de negativismo, né? E a gente fica preso realmente numa masmorra mental, sentindo culpa, autopiedade. Tudo isso causa muito sofrimento, paralisa, né, a nossa vida. É como se fosse aquele cachorro que fica correndo sempre atrás do rabo, tendo os mesmos comportamentos engessados, rígidos, como no passado, repetições, né, do nosso próprio sistema familiar, trazendo dor para nós mesmos e para as outras pessoas que estão à nossa volta. Então, se a gente parar para pensar, a crise, né, quando a gente está em alguma crise, em algum momento de tensão, nós, dentro da nossa fisiologia, ativamos hormônios do estresse que estão ali trabalhando de forma, né, que mexem com a nossa imunidade, trazendo problemas de saúde, sendo capazes mesmo até de adoecer a gente, para que a gente paralise mesmo. Então, se você não se encaixa nesse mundo que você está vivendo, está aflito, está cansado, angustiado, esgotado, fisicamente e emocionalmente, chegou a hora de mudar isso. Vem comigo. Então, o que nós precisamos, né? Então, já identificamos que temos um pensamento e que, na verdade, nem percebíamos sobre isso, porque às vezes é uma monoideia, a gente fica fixo no mesmo pensamento ali, naquele significado de alguma coisa que a gente deu. E aí, o que nós precisamos? Um novo olhar para o mundo interno. Então, se eu quero mudar o que eu estou vivendo, se eu quero ter uma vida diferente, pensamentos diferentes, emoções diferentes, o primeiro passo é identificar quais são esses pensamentos que estão controlando a minha vida e intoxicando a minha saúde. Então, chegou a hora de você compreender que é necessário uma mudança interna, através do seu autoconhecimento, para que você desperte um novo padrão de pensamento e comportamento. Então, vamos lá. A nossa mente, né, ela tem muitos poderes, porque se a gente parar para pensar, o todo é energia, né? Vamos falar assim. Então, a gente precisa entender que a nossa mente é muito poderosa. E se eu estou consciente desse poder mental, eu posso direcionar tudo o que eu quero para melhores resultados. Então, quando você toma posse e controla a sua mente de forma consciente, você direciona tudo para melhores fins e você ganha uma lista de bênçãos. Então, vamos ver que lista de bênçãos são essas. Se você está com o seu poder mental em dia, você tem uma saúde perfeita, você tem paz mental, você encontra um trabalho que você ama, você se liberta dos medos e das preocupações, você vive uma vida com atitude mental positiva e com isso você trabalha em crenças possibilitadoras, você tem prosperidade e você entra no chamado estado de flow, que é o estado do fluxo, né? É como se tudo ficasse em sincronia com o universo, né? Então vamos lá. Agora chegou a hora de você entender que nem passado nem futuro. Se eu fico muito presa no passado, eu me culpo, eu me arrependo, eu cobro. Se eu fico presa no futuro, eu começo a ter muitas ilusões. Algumas coisas eu não sei se realmente vão acontecer. Então, é agora o momento mais importante da sua vida. E por isso que a gente chama de poder do agora, que é o poder da sua presença, da sua atenção plena, da sua consciência liberta dos pensamentos que atropelam. Então, é no presente que tudo acontece. É o local onde você pode transformar tudo. É onde acontecem as mudanças, é onde você planta semente do que você deseja.
Eu agora vou citar uma pessoa que me inspira muito, que é Joe Dispenza, né? Ele é um médico, é neurocientista e ele mesmo passou por um trabalho interno quando ele sofreu um acidente. Então, ele sofreu um acidente, quebrou várias vértebras, o prognóstico não era bom, o prognóstico era de que ele não andaria mais. E durante a internação dele, ele relata um pouco sobre como ele teve que controlar e utilizar o poder da mente dele a favor dessa recuperação. Então, o que, que ele fez? No primeiro momento, ele ficava horas trabalhando mentalmente a reconstrução das vértebras dele. Mas, como um ser humano em construção, tinham vezes que ele se perdia nos pensamentos sabotadores que tentavam tirar ele desse processo, né, transformador e de renovação celular. Ele começava a pensar, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas, e como é que vai ficar a clínica, e como é que vão ficar os pacientes, e como é que... E aí ele começava a se pegar em pensamentos mais negativos. Aí ele começava todo o processo de novo. Então, no início, ele demorava muitas horas, porque ele tinha que controlar esses pensamentos sabotadores e elevar muito esse pensamento positivo. Só que o mais importante de todo esse processo é que ele não precisou fazer a cirurgia que ele teria que fazer. Ele voltou a caminhar em 12 semanas e voltou a competir, porque ele teve um acidente, ele estava competindo de bicicleta e ele teve um acidente, onde foi através desse acidente que ele fraturou essas vértebras. Então, assim, a história dele foi de renovação. Primeiro, porque ele passou a viver dessa verdade. Então, ele escreveu livros, ele fez palestras, ele fez cursos, compartilhando essa verdade, né? Essa possibilidade de você decidir quais são os caminhos que você vai tomar, como é que vai ser sua vida. E aí ele, justamente, ele se manteve concentrado nessa consciência elevada. Ele passou a aumentar a percepção dele, começou também a prestar mais atenção no aqui e agora. Então, ele percebeu que naquele momento ele só podia estar dentro do hospital mudando aquele padrão de pensamento. Então, enquanto ele estava lá nessa recuperação, ele começou a desenvolver essa atenção plena. E aí eu peguei, né, uma coisa que ele citou e vou falar para vocês. Então, Joe Dispenza falou o seguinte: os mesmos pensamentos sempre levam às mesmas escolhas, as mesmas escolhas levam sempre aos mesmos comportamentos, os mesmos comportamentos criam as mesmas experiências e as mesmas experiências produzem as mesmas emoções, essas emoções conduzem os mesmos pensamentos, a nossa biologia, os nossos neurocircuitos, nossa neuroquímica, nossos neurohormônios e até mesmo a nossa experiência genética permanecem exatamente os mesmos. Então, o que isso significa? Se não ficarmos atentos aos nossos próprios pensamentos, nós vamos sempre agir como robôs, né? Como pessoas automatizadas que não conseguem sair desse padrão repetitivo. Isso vai interferir na nossa, como está dizendo, na nossa fisiologia, na homeostase do nosso corpo. Então, está tudo integrado, corpo, mente, espírito, e eu preciso ficar atenta a isso. E aí, nessa primeira aula, para ficar bem leve, eu vou só falar um pouquinho, porque aí depois vocês podem fazer também em casa. E um caminho para atenção plena é a meditação. Então, aqui eu dou uma breve explicação e no finalzinho nós vamos fazer uma visualização curativa para vocês perceberem o corpo de vocês, o local onde vocês estão. Então, o que nós vamos compartilhar agora?
é importante você tirar de 10 a 20 minutos do seu dia pela manhã e à noite, se você conseguir, para você se dedicar a esse momento de meditação. Porque a gente, como eu falei, está sendo bombardeado de muitas informações e nós precisamos ouvir um pouquinho o nosso silêncio interior. Então, assim, se você puder 2 vezes ao dia, de 10 a 20 minutos, tirar esse momento para meditação, é o ideal. Então, você precisa de um lugar tranquilo, onde você possa ficar sentado, né, de forma ereta, num local onde seja uma cadeira ou que você esteja bem apoiado. É importante que seus ombros estejam relaxados. Se você puder colocar as mãos ao lado do seu corpo, nas pernas. É importante principalmente a respiração. Eu não sei se vocês percebem ou se vocês já tiveram essa oportunidade. Se você tiver muito ansioso ou muito atarefado, se você parar um pouquinho e ficar atento à sua respiração, você vai começar a desacelerar um pouco e você vai começar a encontrar soluções para o que você precisa. Então é importante que nesse momento da meditação, onde você já esteja sentado, você comece a respirar profundamente. E aos pouquinhos você vai fechando os olhos, vai sentindo o seu corpo nessa respiração. O que acontece? Como é que está o meu peitoral? Ele está estufado? Ele está contraído? Meus braços, minhas pernas? Como é que está o meu corpo, né? E aí, conforme você vai fazendo a respiração, você vai se acalmando, vai começando a entrar em conexão com o que você precisa. E aí é importante perceber que você precisa estar desligado do mundo. É assim, pode cair o mundo, pode cair canivete, que você precisa estar com esse foco e concentração em você mesmo, na sua respiração. E aí, se vier realmente, né, algum pensamento, volta para a respiração. Foca ali, se quiser respirar e contar, porque tem pessoas que precisam contar as respirações porque elas se sentem mais conscientes. Isso também fica a critério de cada um. E sempre, depois desse momento que você tirou para você meditar, respirar, comece a perceber, né? Como é que está o ambiente? O que você percebe à sua volta, ao seu entorno? E aos pouquinhos você começa a voltar para você ter essa consciência. O que estava se passando, né? Que eu não percebo no meu dia a dia? O que estava ao meu entorno? Que tipo de som eu ouvi que eu não ouço? Que tipo de cheiro eu percebi que eu não percebo? E começar também a ficar atento, né? Porque os pensamentos, eles vêm porque tem algumas emoções nossas que elas estão ali reprimidas, retraídas, a gente botou numas caixinhas. Então, como é que eu tô me sentindo? Eu tô alegre, eu tô triste, eu tô com medo, eu tô com raiva. E aí, agora, né, que vocês já têm mais ou menos um passo a passo para fazer sozinho, eu vou conduzir vocês a uma meditação guiada, só para que vocês comecem a perceber o aqui e agora, o momento presente, para que vocês tenham essa atenção plena. E aí eu vou guiar desde o início, então, de preferência, já busquem um local bem tranquilo, onde vocês não sejam interrompidos, onde vocês vão conseguir ter esse momentinho de 10 minutos para vocês, ok? Então, vou dar uma pausa breve para vocês se organizarem para que eu possa começar. Então,
Então, agora que vocês já tiveram a pausa para se organizar, nós vamos sentar de forma ereta, prestando atenção nos pés apoiados no chão. Vamos fazer uma respiração de 5 inspirações pelo nariz e uma expiração pela boca. Então, nós vamos pegar o ar em 5 etapas e vamos soltar o ar em uma etapa só. E eu vou deixar vocês prestando atenção agora nessa respiração. Vamos lá, olhos fechados, inspirando em 1, 2, 3, 4, 5, soltando o ar pela boca em um tempo. Novamente, pegando 1, 2, 3, 4, 5, soltando pela boca em um tempo mais longo. Agora vocês seguem. Agora nós vamos prestar atenção nos ombros, deixando cada vez mais os ombros soltos, o pescoço também, vendo se o pescoço está tenso, começando a prestar atenção nisso tudo. As pernas, como é que essas pernas estão? A coluna está alinhada. Presta atenção se a coluna está alinhada. Se você sente mais o lado direito, se você sente mais o lado esquerdo. E agora fazendo uma respiração mais natural de um tempo para inspirar pelo nariz e um tempo para expirar pela boca. Sentindo esse cíclico do entrar e sair do ar, esse movimento cíclico. Prestando atenção na sua caixa torácica. Se você consegue expandir muito ou pouco a sua respiração. Se a respiração estiver muito aqui no peitoral, comece a dar consciência lá para a parte da sua barriga. Fazendo uma respiração mais completa. E agora você vai começar a perceber o entorno do ambiente que você está, prestando atenção nessa parte toda sensorial. Se algum pensamento quiser distrair você, você volta novamente a atenção para a sua respiração. E nós vamos aproveitar essa respiração para que todas as suas células se beneficiem. Mantendo cada vez mais esse fluxo expandido de entrada e saída do ar.
deixando um tempo livre para vocês agora terem essas percepções. E agora, vamos voltar lentamente, sentindo os pés, as pernas, os braços. No seu tempo, no seu momento, abrindo os olhos. Percebendo como ficou o seu estado interno. Percebendo quais foram as distrações e como você conseguiu driblar essas distrações. Eu aguardo você para a aula número 2.